Ter uma doula evita a violência obstétrica? No vídeo de hoje eu trago toda essa informação para que você possa buscar o melhor caminho para você. Afinal de contas, nessas últimas semanas tem se falado muito sobre violência obstétrica na mídia e muitas mulheres têm me procurado para que eu possa acompanhá-las no trabalho de parto porque elas têm medo de sofrer uma violência obstétrica. Então, vou falar tudo aqui no vídeo para que você possa ter a melhor escolha, tá certo? Antes de mais nada, eu te falo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui durante todas as semanas. Combinado? Então vamos lá. Quando a gente pensa em violência obstétrica, a gente pensa na violência tanto física quanto a violência emocional. Tudo isso pode ser caracterizado violência obstétrica, né? Então, as emocionais, desde diferença de gênero, tratar com brutalidade, a maneira com que se fala, deixar a mulher numa situação vulnerável, não permitir a presença do acompanhante. Na parte física, a gente tem inúmeras violências, como intervenções desnecessárias, empurrar a barriga, enfim, episiotomia, uso da ocitocina sem necessidade. É que assim, isso me deixa até desconcertada em falar, né? Porque são tantas violências e conforme eu vou falando, vai vindo um monte de cena na minha cabeça que eu fico até meio atordoada para falar aqui para vocês. Enfim, a violência obstétrica ela é muito mais comum do que se imagina e ela está grandemente presente no cenário obstétrico do nosso país, infelizmente. Né? Então a gente tem uma série de violências e mais recentemente que vocês puderam acompanhar o abuso sexual durante a mulher que estava vendo uma cesariana, né? Então a gente traz aqui à tona esse assunto e eu trago a seguinte questão: ter uma doula evita com que você tenha uma violência obstétrica? A resposta é não. Ter uma doula não vai evitar com que o médico seja grosseiro com você, não vai evitar com que você sofra uma intervenção desnecessária, tá? Porque cada profissional é um, cada sistema é um, né? Então a doula, ela não entra como uma advogada sua para te defender lá a todo custo. Na verdade, quem faz esse papel e deveria fazer esse papel é o acompanhante. Então, o acompanhante, seja o marido, o namorado ou a mãe, quem quer que seja de escolha dessa gestante, essa pessoa é que vai fazer o papel de defender essa mulher durante todo o trabalho de parto. A doula vai cuidar para que tudo seja da melhor forma possível. E vou falar a verdade, porque eu já vivi muitos casos de violências obstétricas que eu não pude evitar. Por quê? Porque na verdade são condutas que dependem do médico e muitas violências são feitas sem a gente ao menos esperar. Do tipo, teve uma mulher que ela recusou a episiotomia, ela não queria a episiotomia e o médico olhou para ela e falou assim: então, a partir de agora você vai ter que se acostumar a ver seu marido transar com a vizinha. Isso é uma violência obstétrica. Como a doula vai evitar com que o médico fale isso? Não tem como. Eu já acompanhei casos em que o médico fez uma episiotomia e não falou para a mulher que ia fazer uma episiotomia. A gente só descobriu depois que ela estava no pós-parto, que eu fui avaliar o períneo e eu vi a episiotomia. Então ela não foi comunicada que ela teria um corte na sua vagina. Então eu ficaria aqui horas e horas e horas falando muitas violências que eu já presenciei e que muitas vezes, por mais que eu tente auxiliar na hora, sai fora do meu controle, né? Então eu tô ali cuidando daquela mulher, né? No caso dessa episiotomia, eu não vi o médico fazer, porque eu tava dando assistência para aquela mulher naquela hora, eu não tava lá na região da vulva dela, né? E se eu visse, talvez eu poderia falar: olha, ele vai fazer uma episiotomia, diga alguma coisa, né? No caso do médico que foi violento e falou para a mulher se acostumar com o marido tendo relação com a vizinha, como uma doula pode evitar isso? Sendo que é uma situação inesperada, ninguém espera que o médico diga isso, né? Então é muito difícil a doula evitar
uma violência obstétrica, né? Por mais que a gente tente, não é que a doula não vai tentar, a doula vai tentar de todas as formas, sim, junto com aquele acompanhante, junto com aquela mulher, ajudando para que a mulher tenha a melhor experiência possível, mas às vezes a gente não consegue. E não porque a gente não queira, porque muitas vezes está fora do nosso alcance. Porém, quando você tem uma doula, pode ser que você não consiga evitar a violência obstétrica propriamente dita, mas eu te digo uma coisa, fica muito mais difícil de você sofrer uma. Por quê? Porque a doula, ela vai te orientar na melhor escolha do hospital, ela vai te orientar a fazer um plano de parto, e o plano de parto ele tem uma força diferente. A mulher que tem uma doula, aquele médico, aquela equipe sabe que é uma mulher bem informada e que vai pensar 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. E querendo ou não, gente, vamos combinar? A doula é uma testemunha de tudo que acontece lá. Então, se essa mulher for violentada e quiser seguir na parte judicial, né, buscar os seus direitos, a doula é uma testemunha ocular. Então, muitos médicos têm medo de fazer muitas coisas, muitas equipes que poderiam fazer caso a doula não estivesse. Por quê? Por mais que a gente tente evitar, a presença da doula traz no cenário do parto uma situação em que essa mulher tem mais informação, ela sabe que ela tem direito à doula, ela estudou, ela sabe o que vai acontecer ali no momento, e isso provavelmente ajuda muito a reduzir os níveis de violência obstétrica. Mas não conseguimos evitar 100%. Mas eu tenho certeza que quando eu estou presente na cena dos partos, muitas violências são sim evitadas. Não só eu, mas muitas doulas pelo país todo, né? A gente consegue simplesmente com a nossa presença inibir muitas ações negativas e desnecessárias, tá certo? Mas lembre-se, nós não somos a advogada da mulher. A gente vai evitar de todas as formas para que ela tenha a melhor experiência positiva de nascimento, né? E isso inclui evitar sim as violências obstétricas, porém de uma maneira muito cautelosa e da melhor maneira que a gente conseguir, tá? Então, fica de olho, se você tem a oportunidade de ter uma doula, eu digo, tem uma doula para chamar de sua, para cuidar de você, para cuidar do seu acompanhante, para que a experiência seja o mais positiva possível no dia da chegada do seu neném, tá? É isso, deixa seu comentário aqui para mim. Se você tiver alguma dúvida, pode me escrever que eu vou te responder. Beijo grande!